Então vamos lá, né? Primeiramente, boa tarde, e espero que esteja tudo bem com vocês, espero que esteja tudo dando certo aí na medida do possível na vida de vocês que me escutam, isso hoje ou outro dia, né? Bem, a primeira coisa que eu queria falar hoje era sobre o grupo de estudos que disponibiliza nesse canal aqui do YouTube um excelente material que o professor Marcos Fábio já vem trabalhando há algum tempo e já vem reunindo aqui alguns pesquisadores que já têm uma literatura interessante na área de Hegel e outros. Então, fica a dica aí de acessar o canal e pesquisar os materiais, os vídeos, as aulas, as conferências que estão disponíveis aí. Esse mesmo canal, é só você procurar lá LHE UVA, né, Laboratório de Estudos Hegeliano UVA, que você vai encontrar tanto essas sessões como outras. Bem, eu me chamo Francisco Nicolau Araújo, sou aluno do MAF UVA, e estou aqui hoje para presidir a 7ª sessão, já estamos na sétima de 11, e essas sessões que estão acontecendo sempre por volta de 2h30, 2h40, e vamos até as 4 horas, ou até um pouquinho mais, dependendo aí de como caminharemos. Sempre destinado à leitura e análise da Enciclopédia das Ciências Filosóficas de Hegel. Essa é uma, como eu poderia dizer, uma ação que vem sendo já desenvolvida pelo professor Marcos Fábio há algum tempo, em parceria com outros professores da área. Eu não sei se está projetando o meu slide no YouTube. Não consigo. Não estou vendo, não sei se está projetando. Acho que não está, estou ficando aqui do outro lado, não está. Pronto, agora sim. Então estaremos nessa tarde de hoje fazendo a leitura aqui na Enciclopédia das Ciências Filosóficas, nos parágrafos que eu indicarei mais adiante, ok? Eu não sou um leitor de Hegel, né? Eu sou um leitor de Sartre. Eu trabalho minha dissertação sobre Sartre. No entanto, a minha dissertação ela toca a questão da história na perspectiva de Sartre, e a gente vai ver ao final que Sartre tem um diálogo bastante interessante com Hegel sobre essa questão da dialética, da história, e até uma relação bem amistosa do que a gente poderia considerar, e a partir disso que eu me interesso pelos estudos de Hegel. Então vamos nós. Lembrando que o próprio Sartre admite, né, a influência de Hegel em 2 momentos, tanto no que ele recebe do Existentialismus de Kierkegaard, como no que ele recebe de Karl Marx através da sua relação com Marx. Como eu já falei para vocês, é o 7º encontro. Nós teremos outro encontro, na verdade são 11 encontros, né? E teremos ainda, ao final vou anunciar os próximos encontros, para que fiquem inteirados e cada se interessa. Enciclopédia das Ciências Filosóficas, em compêndio, 1930, volume 1, A Ciência da Lógica. A gente está na primeira parte da lógica, a doutrina do ser, a qualidade, e hoje nós vamos no ser para si. No encontro passado, se eu não me engano, Rodrigo Machado, ele já fez aí a leitura dos parágrafos anteriores. Então, eu parto do princípio de que vocês já estejam adaptados com o vocabulário que já vem sendo trabalhado aqui nesse grupo de estudo. Inclusive, se vocês ainda não tiverem, se tiver alguém novo aqui ou que esteja acompanhando pela primeira vez, há todo um material aqui já produzido que vocês podem estar assistindo e tentando, posteriormente, tomar contato aí com os conceitos da filosofia hegeliana que a gente vai falar hoje. Seria impossível nós ficarmos detalhando cada um desses conceitos, explicando, porque acho que há de convir, como todos já sabem, que os textos de Hegel eles são bastante densos e com conceitos, com significações bastante interessantes. Então seria muito complicado ficar fazendo aqui essas regressões explicativas, ok? Então vamos nós. Eu transformei o arquivo
do PDF em um slide, até porque eu marquei algumas coisas que, ao meu ver, talvez não sejam as mais importantes para os estudos hegelianos, mas são as que eu mais considero, as que mais me despertaram o interesse, as que mais me seduziram. Então, eu já fiz algumas marcações. Nós vamos ler do parágrafo 96 ao 98, que vai aí da página 93 até a 198, tá bom? Eu vou iniciar aqui a leitura, vou fazendo os comentários, nós vamos até onde pudermos de tempo, até porque eu também tenho outro compromisso, mas vai dar para fazer uma leitura bem detalhada. O chat está disponível, caso vocês tenham alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão, ou um adendo, fiquem à vontade aí para fazer essas colocações que posteriormente, ao final, estarei lendo e se conseguir reagir às provocações de vocês, caso haja, ok? Então vamos lá, tomar uma água aqui. A gente está indo. Ser para si, parágrafo 96. O ser para si, enquanto relação para consigo mesmo, é imediatez. E enquanto relação do negativo para consigo mesmo, é o essência para si, ou uno. O que é em si mesmo carente de diferença, e, portanto, que exclui de si o outro. Aqui já aparecem alguns conceitos interessantes, inclusive essa formulação carente de diferença, seria talvez o que a gente poderia identificar, talvez, não sei, como uma identidade. Algo que é carente de diferença seria algo que tem uma identidade, ou possui o princípio de pura identidade. Outro conceito importante também é o conceito do outro, um conceito bem caro a algumas filosofias, e também a porta de entrada para as discussões que a gente poderia considerar como alteridade. Adendo, o ser para si é a qualidade consumada. Lembrando que nós estamos falando nesse parágrafo, está dando uma reverberação aqui, você vai descendo aí. Pronto, ótimo. Aqui ficou com a câmera ligada, acho que ligou o áudio aí também. Lembrando que nós estamos falando nesse parágrafo da questão da qualidade. E aí os 3 subtópicos, ser aí, ser para si. Então ele já inicia logo já se inicia logo no adendo falando que o ser é a qualidade consumada. E como tal contém o ser e o ser aí como seus momentos ideais. Importante esse trecho, contém o ser e o ser aí como seus momentos ideais. Enquanto o ser para si é simples relação consigo mesmo. É simples relação consigo mesmo. E enquanto o ser aí é determinado. Importante essa diferenciação que Hegel faz dessa questão do ser e o ser para si, e o ser para si enquanto ser aí. Essa diferença entre determinado e simples relação consigo mesmo. Continuando. Contudo, essa determinação não é mais a determinidade finita do algo em sua diferença do outro. Olha, mais uma vez, a palavra outro aparecendo aqui, um conceito bastante importante. Mas a determinidade infinita que contém em si mesma a diferença como suprassumida. O exemplo mais próximo do ser para si temos no eu. Esse eu entendido para algumas filosofias como a consciência. Nós nos sabemos enquanto essente, primeiro como diferente do outro, a importância aqui da alteridade, né, a diferença do outro, diferente de outro essente aí e relacionado com ele. Mas além disso, também sabemos essa extensão do ser aí como, de certa maneira, estreitando-se para tornar-se a forma simples do ser para si. Quando dizemos eu, é isso, a expressão da infinita e, ao mesmo tempo, negativa relação comigo mesmo.
Interessante essa definição aqui, quando dizemos eu, é isso a expressão da infinita e ao mesmo tempo negativa, relação comigo mesmo. É interessante esse conceito de relação negativa ou de negação, já talvez aí como uma ideia de alerta. Pode-se dizer que o homem se diferencia do animal e assim da natureza em geral, porque se sabe como eu. E com isso se enuncia ao mesmo tempo que as coisas da natureza não chegam ao livre ser para si, mas enquanto limitados ao ser aí, são sempre ser para o outro. Essa relação que Hegel coloca, ela é muito interessante, porque já é uma definição bastante conhecida do ser humano como um ser consciente. O homem se diferencia do animal e assim da natureza em geral, porque se sabe como eu. É aquela velha questão da espécie homem sapiens sapiens, ou seja, o homem que sabe que sabe. Então, já é uma velha máxima trabalhada por ele. Mas também é interessante essa diferença que ele faz da natureza para o homem, dessa manifestação contrária que ele faz. Inclusive, ele diz: e com isso se anuncia ao mesmo tempo que as coisas da natureza não chegam ao livre ser para si, mas enquanto limitadas ao seu ser aí, são sempre presentes ao outro. São sempre presenças ao outro. Continuando. Mais ainda, o ser para si geral deve ser compreendido como idealidade. Quando, ao contrário, o ser aí foi literalmente designado como o que é real, como a realidade. Como a realidade. Realidade e idealidade são consideradas muitas vezes como uma dupla de determinações. São consideradas muitas vezes como uma dupla de determinações que se contrapõem uma à outra com igual autonomia. É interessante essa questão da autonomia que ele coloca aqui como sendo disposta tanto na realidade como na idealidade, e de certa forma estabelecendo aqui talvez um abismo, uma conexão. E por esse motivo se diz que fora da realidade também há uma idealidade. Fora da realidade também há uma realidade. Também há uma realidade. Ora, a idealidade não é algo que haja fora e ao lado da realidade, mas o conceito da idealidade consiste expressamente em ser a verdade da realidade. Interessante essa definição de idealidade. A idealidade consiste expressamente em ser a verdade da realidade. Esse conceito de verdade aqui em itálico, bem interessante, como sendo nesse caso a expressão da idealidade para a realidade. Isto é, que a realidade posta como é em si mostra-se ela mesma como idealidade. Essa definição de idealidade fica bem estabelecida e bem definida nesse sentido. A idealidade não é algo que haja fora e ao lado da realidade, ou seja, não está fora e nem ao lado. Mas o conceito da idealidade consiste expressamente em ser a verdade da realidade. Ou seja, há uma conexão direta entre esses dois conceitos estabelecidos aqui, um como a expressão do outro. No caso, a idealidade sendo a expressão da verdade da realidade. Isto é, que a realidade posta como em si mesmo, mostra-se ela mesma como idealidade. Não se pode acreditar ter dado à idealidade as necessárias honras quando somente se concede que com a realidade ainda nem tudo está dito, mas que se tente conhecer fora dela, mas que se tente reconhecer fora dela ainda uma idealidade. Uma tal idealidade ao lado, ou mesmo também acima da realidade, de fato seria apenas um nome vazio. Mas a idealidade só tem um conteúdo enquanto ela é idealidade de algo. Voltando, porque aqui há uma expressão bem interessante, né? A idealidade, ela só tem um conteúdo, enquanto ela é idealidade de algo.
Ou seja, essa relação novamente aqui entre a idealidade, sendo nesse caso o algo, talvez o que ele queria dizer de realidade, ou seja, esse algo, porém, não é simplesmente um indeterminado, este ou aquele, mas é o ser aí, determinado enquanto realidade, que mantido firmemente para si não tem verdade alguma. Esse trecho também é muito interessante. O ser aí, determinado enquanto realidade, que mantido firmemente para si não tem verdade alguma. Ele é expressão apenas da verdade, como a gente falou anteriormente, na expressão da idealidade, que é a expressão da verdade da realidade. Há aqui todo um sistema de correlação entre esses dois conceitos que Hegel faz, e também o sentimento de que um necessita do outro, uma simbiose talvez o que eu falho agora seja falho, mas de codependência, né? de um movimento dialético. Não foi sem razão que se compreendeu a diferença da natureza e do espírito, de modo que se pudesse reduzir a natureza à realidade e o espírito à realidade. Aí ele agora faz essa relação entre a natureza, aqui agora está posta essa relação entre a natureza, a realidade, e o espírito, a idealidade, com a sua determinação fundamental. Continuando. Ora, a natureza não é justamente alguma coisa de firme, de acabado para si mesma. Interessante. A natureza não é justamente alguma coisa de firme, de acabado, ao condicionante, para si mesmo. Ou seja, não é essa compreensão da natureza de firme e acabada para si mesma, que, portanto, poderia subsistir sem o espírito. A dependência aqui da subsistência da natureza ao espírito. Mas só no espírito ela chega à sua meta e à sua verdade. Essa continuação, como a gente já falou anteriormente, aqui está posto que a realidade só encontra a verdade quando é expressa pelo conceito de idealidade. Assim, nessa relação entre natureza e espírito, sendo o espírito a realidade, sendo a natureza a realidade, o espírito a idealidade, o que se tem é que a natureza ela só vai chegar à sua meta de verdade pelo espírito. Igualmente, o espírito, por sua parte, não é simplesmente um além abstrato da natureza, mas só é verdadeiro e verificado como espírito na medida em que ele contém a natureza como suprassumido. Trecho muito interessante também. Embora o espírito seja a condição da natureza chegar à sua meta de verdade, o espírito ele também não se configura como um além abstrato da natureza. Não é algo irreal nesse sentido, mas só é verdadeiro e verificado como espírito na medida em que ele contém a natureza como suprassumido. Então, o espírito contém a natureza como suprassumido. Na medida, só é verdadeiro e verificado como espírito na medida que contém a natureza como suprassumido. Importa recordar aqui a dupla significação de nosso termo alemão Aufhebung. E aí me perdoem pelo alemão ridículo. Por Aufhebung entendemos primeiro a mesma coisa que Irrengaum, abrogar, neger, negar, e por conseguinte dizemos, por exemplo, que uma lei, um dispositivo são aufgehoben, abrogado, mas além disso significa também o mesmo que aufheben, conservar. E, nesse sentido, dizemos que uma coisa só está ou aufgehoben, bem conservada.
perdoe mais uma vez pelo alemão ridículo, a pronúncia é ridícula. Essa ambiguidade no uso da língua, interessante, no entanto, apesar da pronúncia do alemão ser bastante lamacenta, para mim, a sequência do trabalho que se faz com esses conceitos é interessante como se coloca essa questão da língua. Essa ambiguidade no uso da língua, segundo a qual a mesma palavra tem uma significação negativa e uma significação positiva, e aí recordamos aqui essa brincadeira toda que ele faz com esses termos, abrogar, negar, abrogados, mas ao mesmo tempo conservar, bem conservado, esses termos significando de forma ambígua essas coisas. Há também aqui uma análise da língua, segundo a qual a mesma palavra tem uma significação negativa e uma significação positiva. Não se pode considerar como contingente, nem se pode considerar como absolutamente fazer a linguagem a censura de dar ao modo à confusão. Mas tem de se reconhecer o espírito especulativo em nossa língua, que vai além do simples ou do entendimento. Ou seja, aqui há uma necessidade de se atentar ao conceito, essa condição de ter essa não dupla significação, mas uma significação que deve se tirar da confusão, significação positiva e ao mesmo tempo negativa. Essa condição do conceito é muito interessante e particularmente uma condição, ao que me parece, muito recorrente no alemão, o que de certa feita dificulta, por exemplo, a leitura que se faz ou as traduções, né? Acho que já tivemos problemas de traduções no alemão, no caso de Heidegger, por exemplo, na questão da Zay e de outros. Então, esse finalzinho desse trecho, essa discussão sobre o significado dessas palavras que pode adquirir um contexto negativo e um contexto positivo, e que isso não pode ser considerado apenas uma confusão, apenas uma condição de contingência, pode ser ou pode não ser, mas que é uma condição do próprio alemão, talvez por isso que alguns vão dizer que o alemão e o grego são duas línguas que facilitam o filosofar, né? Vamos continuar. Parágrafo 97. A relação do negativo para consigo mesmo é relação negativa. Portanto, diferenciação do uno consigo mesmo. A repulsão do uno, isto é, o povo de muitos. Segundo a imediatez do essente para si, esses muitos são essentes, e a repulsão dos unos essentes torna-se uma repulsão de uns em relação aos outros, enquanto seres presentes ou um excluir recíproco. Vamos ao adendo. Quando se fala do uno, aqui já se inicia fazendo uma diferenciação muito importante que já abre espaço para a explicação dessa condição, desses termos que ele trabalha aqui, muitos, esse jogo de linguagem, essa brincadeira que se faz aqui com as linguagens, ela pode ser um pouco lamacenta. Então, o adendo vai tentar aqui trabalhar essas diferenças e pontuar algumas coisas. Vamos lá. Quando se fala do uno, costuma-se logo nos vir à mente os muitos. Aqui surge a pergunta: de onde vêm os muitos? Ou seja, aqui ele já faz toda essa relação e já joga para uma pergunta fundamental: de onde vêm os muitos? Nenhuma resposta se encontra para essa pergunta na representação, pois esta considera os muitos como imediatamente presentes, e o uno, então, conta justamente apenas como um ente comum entre os muitos. Os muitos como imediatamente presentes, e o uno, então, conta justamente apenas como um entre os muitos. Ou seja, o uno nesse caso,
ou justamente apenas como um entre os muitos. Segundo o conceito, ao contrário, o uno forma o pressuposto dos muitos e está incluído no pensamento do uno. Pôs-se aí a si mesmo como muitos. É que o uno é sente para si, como tal, não é um carente de relação como o ser. Importante essa uso do carente de relação como o ser, porque era algo que já se tinha utilizado lá no primeiro, lá no primeiro parágrafo, né? O uno, o que é em si mesmo carente de diferença. Já tinha estabelecido aqui o uno que é em si mesmo carente de diferença. Então volta-se aqui essa questão. O uno é sente para si como tal, não é um carente de relação como o ser, mas é relação. Tanto como ser aí, só que não se refere como algo a outro, mas enquanto unidade do algo e do outro, é relação consigo mesmo. E esta relação é negativa, sem dúvida. O uno mostra-se nisso como absolutamente incompatível consigo mesmo, como que se repele de si mesmo. E aquilo como se põe é o muitos. Podemos designar esse lado do processo pelo termo figurado de repulsão. Aqui vão aparecer agora novamente, já tinha utilizado nesse trecho a questão da repulsão, mas ela vai aparecer aqui novamente, se eu não me engano, nesse parágrafo aqui ela aparece 1, 2 vezes e vai agora aparecer de forma mais constante o termo repulsão, até uma relação que será feita mais à frente com o termo atração. Sigamos. Fala-se de repulsão, antes de tudo, no estudo da matéria. Aqui também já é um contexto em que se começa a brincar com toda aquela questão do atomismo, na física e tal. Lembrando que o Hegel é um pensador do século XVIII, XIX. Estávamos aí no período também que já tinham passado figuras como Newton, né, e tal. Então a física era uma disciplina muito respeitada e também a questão dos atomistas antigos que algumas vezes podem ser usados aí como referência. Vamos então continuar. Podemos designar esse lado do processo pelo termo figurado de repulsão. Fala de repulsão antes de tudo no estudo da matéria. Então, deixa bem claro aqui que a palavra repulsão, a noção de repulsão, ela é bem mais evidente, bem mais presente quando se estuda a questão da matéria. E aí, como já falei antes, aqui a questão da física ser muito evidente no tempo de Hegel, e também tem a questão das filosofias atomistas. Entende-se pelo termo precisamente que a matéria, enquanto é um muitos, a matéria, enquanto é um muitos, comporta-se em cada um desses mundos. Interessante o uso dessa palavra comportar-se, não de comportamento, mas comportar-se de portar-se. Uns como exclusiva em relação a todos os demais, como em relação a todos os demais. Aliás, se pode entender o processo de repulsão como se o uno fosse o repelente e o muitos repelido. Então, a colocação aqui de que o uno vai surgir como um repelente e o muitos, nesse caso, o repelido. É antes o uno, como acima foi notado, que é justamente isso, excluir-se de si mesmo e pôr-se como muitos, mas cada um dos muitos é ele mesmo um. Outro trecho importante, vou até repetir nessa leitura aqui. O uno, como acima foi notado, que é justamente isto, excluir-se de si mesmo e pôr-se como o muitos, mas cada um dos muitos é ele mesmo um.
cada um dos muitos é ele mesmo um. E por isso, ao comportar-se como tal, essa repulsão de todos os lados se converte assim em seu contrário, a atração. E aqui o conceito de a noção de atração. Se há repulsão, logicamente, o seu contrário deve ser também pensado. Nesse caso, o conceito de atração, aqui já, mais uma vez, enfatizando, no linguajar bem do mundo físico mesmo, essa questão mesmo de falar da matéria. Continuando. Já parágrafo 97 e 98 agora, tá bom? Contudo, os muitos são cada um o que é o outro. Cada um é uno ou também uno dos muitos. Portanto, são uma e só a mesma coisa. Aí essa frase aqui ao final vem sintetizando bastante o que ele queria dizer antes dessa relação de atração entre uns e muitos. O uno dos muitos, vou repetir, contudo, os muitos são cada um o que é o outro. Cada um é uno ou também uno dos muitos. Portanto, são uma só e a mesma coisa. Ou seja, considerada nela mesma, a repulsão é como comportar-se negativo dos muitos unos entre si. Essa definição de repulsão aqui também é bastante interessante, deixa bastante claro. A repulsão é um comportar-se negativo dos muitos unos entre si. É também, essencialmente, sua relação de uns com os outros. E porque são unos aqueles com os quais o uno se relaciona em seu repelir. Neles se relaciona o uno consigo mesmo. Portanto, a repulsão é também, essencialmente, a atração. Mais uma vez, essa relação entre dois conceitos, essa codependência, esse movimento processual. A repulsão é também, essencialmente, a atração. E o uno exclusivo, ou ser para si, se suprassuma. Trecho bastante interessante. A repulsão é também, essencialmente, a atração. E o uno exclusivo, ou ser para si, se suprassuma. A determinidade qualitativa que no uno atingiu seu ser determinado em si para si, passou assim a determinidade enquanto suprassumida. Isto é, passou ao ser enquanto quantidade. E aqui a menção ao termo quantidade. Lembrando que nós estamos numa parte da enciclopédia que fala da questão da qualidade e posteriormente da quantidade. Então, tem sempre essa condição de trabalhar esses elementos. Aqui ele fala da questão de unos, muitos, e toda essa brincadeira com a questão da relação, da atração, da repulsão. E ao final, essa menção à condição de quantidade. Continuando. A filosofia atomística, nesse caso também materialista, é esse ponto de vista em que o absoluto se determina a si mesmo como ser para si, como um e como muitos unos, como sua força fundamental ao admitir-se também a repulsão, que se revela no conceito do uno. Porém, não é a atração, mas o acaso, isto é, o carente de pensamento que deve uni-lo. Interessante essa construção de carente de pensamento, mas o acaso, isto é, o carente de pensamento que deve unir. Fixando-se uno como uno, seu encontrar-se junto com os outros, deve ser visto como algo totalmente exterior.
E aí, como se fala também nessa questão de matéria, vai se trabalhar aqui o conceito de acaso e também o de vazio. E aí já inicia por trabalhar essa questão do vazio. O vazio, admitido como outro princípio que vem juntar-se ao átomo, é a repulsão mesma, representada como nada essente entre os átomos. Sempre essa relação de matéria na matéria, o átomos ou vazio, né? Parece uma definição de uma física realmente atomista, né? Dos pré-socráticos, dos mnemônicos, essa relação entre a existência de apenas átomos e vazio, que é definida não muito bem pelos filósofos antigos. Mas aqui o vazio aparecendo, né? Nesse caso, admitido como outro princípio que vem juntar-se ao átomo. É a repulsão mesma representada como nada essente entre os átomos. A atomística recente e a física conserva ainda sempre esse princípio, renunciou aos átomos na medida em que se atém a pequenas partículas, as moléculas, né? Aqui já falando na subdivisão dos átomos. Com isso, aproximou-se do representar sensível, ou seja, cada vez mais divide-se a matéria, mais se representa sensível, mais chega assim, mais se detalha na representação sensível. Mas abandonou a determinação pensante, além do que, colocando-se uma força atrativa ao lado de uma força repulsiva, né? Mas uma força atrativa ao lado de uma força repulsiva, acabamos de falar sobre esses conceitos, né? A questão da repulsão e a questão da repulsão, além do que, colocando-se numa força atrativa ao lado de uma força repulsiva, atração e repulsão, a oposição, na verdade, se faz completa. Interessante como se coloca aqui que a força atrativa e a força repulsiva torna a oposição completa. E suscitou-se muita autoestima com a descoberta dessa suposta força da natureza, ou essa capacidade da natureza de repulsão e atração material. Mas a correlação das forças que constituem o que tem de concreto e verdadeiro teria de ser arrancada da confusão sombria em que foi deixada ainda mesmo nos fundamentos metafísicos da ciência da natureza de Kant. Olha Kant aparecendo aqui, né? E de forma crítica, né? Teria de ser arrancada da confusão sombria que foi deixada ainda mesmo nos fundamentos metafísicos da ciência da natureza de Kant. A visão atomística nos tempos modernos tornou-se ainda mais importante no campo político. Um trecho bastante interessante vai surgir agora. Segundo essa visão, a vontade dos singulares, como tal, é o princípio do Estado, aqui aparecendo já um Hegel discutindo, aqui já aparecendo uma discussão política, né? Mas relacionado a toda essa discussão atomística, materialista, que ele estava fazendo entre muitos unos, e essas forças de relação e repulsão, ao final chega-se a essa ideia de uma discussão do campo político, né? Muito interessante essa relação, inclusive, vamos repeti-la aqui. Segundo essa visão, a vontade dos singulares, atenção ao termo singulares com letra maiúscula, né, e ao significado que isso possa tomar, como tal, é o princípio do Estado. A vontade dos singulares é o princípio do Estado, o que atrai a particularidade das necessidades, inclinações e universal. O próprio Estado é a relação externa do contrato. Muito interessante esse ponto aqui, e que desemboca toda essa discussão, e de certa forma a sua conclusão aqui que toda essa discussão, essa visão atomística da realidade, da física também, a questão da atração, da repulsão, do singular,
joga-se por último na questão do campo político. E como você aborda essa consequência aí dos singulares. Continuando, só um minuto aqui, deixa eu ver se eu passei alguma parte que eu deveria ter frisado. Lembrando, pessoal, que como eu já acho que quem não esteve aqui no começo, como eu havia dito, a intenção hoje aqui não é fazer uma discussão dos pormenores de cada conceito e tal. A gente está dentro do grupo de estudo de Hegel, que deve já estar se apropriado da linguagem de alguns conceitos, e que a discussão ela fica mesmo pela análise e na leitura e sublinhamento de alguns trechos. Inclusive, eu havia mencionado que caso haja desconhecimento, ou não conhecimento ainda de algum termo, esse canal aqui, esse grupo de estudos coordenado pelo Marcos Fábio, ele contém aí um acervo muito grande de entrevistas, seminários, de reuniões do grupo, tudo disponível gratuitamente no YouTube e pode ser acessado a qualquer momento. Fiquem aí à vontade para consultar e ter acesso a tudo isso. Lembrando que nós estamos lidando com um filósofo que tem uma linguagem, a gente poderia dizer, bastante buscada, e que alguns conceitos eles possuem uma significação específica. Tanto é que, para qualquer leitor de Hegel, um dicionário ele é imprescindível. Então, fica aí a provocação de assistir os vídeos desse canal e estar se apropriando cada vez mais da linguagem da filosofia hegeliana, que sempre é uma linguagem muito densa e como eu já disse, alguns termos eles adquirem na filosofia hegeliana uma conceituação específica. Continuando, adendo 1. A filosofia atomística forma um grau essencial no desenvolvimento histórico da ideia. Interessante, no desenvolvimento histórico da ideia. Olha a dialética. E o princípio dessa filosofia em geral, o ser para si na figura dos muitos. Aí relacionando agora essa questão dos muitos com o ser para... Aliás, essa relação entre o ser para si com a figura dos muitos. Também já foi relacionado aqui na questão dos singulares, né? E como talvez já enfatizado bastante, o tracejo sobre a política. Como ainda hoje em dia a atomística está em grande estima entre os cientistas da natureza, e aí lá vamos nós, os cientistas da natureza, que não querem saber da metafísica, convém lembrar aqui a respeito que não se escapa da metafísica. Essa questão da metafísica como inevitável, ela é colocada aqui de uma forma muito interessante. É um movimento que nós vamos ter depois contra movimentos, como no caso do positivismo. Mas vamos voltar aqui só para a gente ter uma ênfase mais interessante nessa leitura, nessa análise aqui. Com a grande estima entre esses... Como ainda hoje em dia a atomística está em grande estima entre os cientistas da natureza, aí essa parte aqui que eu quero destacar, que não querem saber da metafísica. Convém lembrar aqui a respeito que não se escapa da metafísica e, mais precisamente, da redução da natureza a pensamentos. Importante trecho, a redução não é possível, segundo aqui essa indicação, de que haja uma redução da natureza a pensamentos. E não uma redução da natureza aos pensamentos. Né? Aqui até a construção frasal gramatical, ela tem um sentido. Da redução da natureza a pensamentos, ou não aos pensamentos. Lançando-se nos braços da atomística, pois de fato o átomo é ele mesmo um pensamento. O átomo é ele mesmo um pensamento. E assim a compreensão da matéria como constituída de átomos é uma compreensão da metafísica. Isso daqui é uma dedução lógica
se o átomo é pensamento, então a compreensão da matéria, constituída de átomos, é uma compreensão metafísica. Newton, e aí o físico Isaac Newton, sem dúvida, advertiu expressamente a física que tinha de preservar-se da metafísica. Mais uma vez, essa questão dos físicos e da metafísica, do estudo dos físicos e da metafísica, né? E aí agora ele utilizando isso aqui agora num diálogo com Isaac Newton. Newton, sem dúvida, advertiu expressamente a física que tinha de se preservar da metafísica. No entanto, pode-se notar, para honra sua, que não se comportava de modo algum como essa advertência, ou seja, o que o próprio Isaac Newton dizia, seria bem mais ou menos um velho jargão. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, segundo esse trecho aqui. Isaac Newton, sem dúvida, advertiu expressamente a física que tinha de preservar-se da metafísica. No entanto, pode-se notar, para sua honra, aqui bem cruel, né, que não se comportava de modo algum conforme essa advertência. De fato, e aí agora mais uma vez, lembrando que se inicia por essa diferenciação entre um homem e um animal, né, recordo lá esse trecho, cadê? Pode-se dizer que o homem se diferencia do animal e assim da natureza em geral, porque se sabe como eu. Então, já no início, que no parágrafo 96, essa indicação dessa diferenciação entre homem e animal, e aqui mais uma vez bate nessa tecla, né? Só os animais são meros e puros físicos, pois eles não pensam. Então, já aparece aqui novamente. Ao passo que o homem, como ser pensante, é um metafísico nato. Interessante, mais uma vez, também, como essa definição de um homem ser um metafísico nato, como essa condição de ser pensante. Nesse ponto, só importa mesmo se a metafísica que se emprega é a da espécie correta. Outro trecho bastante importante, ou pelo menos bastante significativo. Só importa mesmo se a metafísica se emprega é a da espécie correta. E, notadamente, se em algum lugar da ideia lógica concreta não são as determinações de pensamentos unilaterais fixadas pelo entendimento, que constituem aquilo a que se atém e formam a base de nosso agir, tanto teórico como prático. É essa censura que atinge a filosofia atomística. É essa censura que atinge a filosofia atomística. Os atomistas antigos, como ainda ocorre com frequência hoje em dia, consideravam tudo como um muitos. Consideravam tudo como muitos. Deixa eu ver. E diziam que devia ser o acaso que reunia os átomos que giravam suspensos no vazio. Então, agora aqui, essa explicação dos atomistas antigos e a utilização dessa questão do acaso, essa noção do acaso, e do vazio. Só para repetir, para que consigamos entender melhor aqui na sequência. Os atomistas antigos, como ainda ocorre com frequência hoje em dia, consideravam tudo como um muitos. E diziam que deveria ser o acaso que reunia os átomos que giravam suspensos no vazio. Ou seja, o acaso reunia os átomos que giravam suspensos no vazio. Ora, a relação dos muitos entre eles não é de modo algum uma relação puramente causal. A relação dos muitos entre eles não é de modo algum uma relação puramente causal. Mas, como se mostrou antes, essa relação está fundada neles mesmos. Então, aqui há um importante trecho que faz essa diferenciação entre os atomistas antigos
que acreditavam, segundo esse trecho, que o acaso reuniu os átomos que giravam suspensos no vazio. A diferenciação aqui é que, de modo algum, essa é uma relação puramente causal, mas sim uma relação fundada neles mesmos. Então, um importante elemento aqui que visa estabelecer um ponto de diferenciação entre os astronomistas antigos e as considerações feitas ali. É a Kant que cabe o mérito de ter completado. É a Kant que cabe o mérito de ter completado a apreensão da matéria, ao considerá-la como uma unidade de repulsão e atração. Essa menção a Kant é muito interessante porque volta-se àquela discussão sobre aqueles elementos de atração e repulsão que já haviam sido esboçadas no parágrafo 97, como estou mostrando aqui. Então, no parágrafo 97, essas menções, essa relação entre uns e muitos, esses dois elementos da repulsão e da atração, essa importância desses dois momentos. E aí, agora, essa nova menção, mas só que aqui trazendo Kant como o responsável por ter completado a apreensão da matéria, considerá-la como unidade de repulsão e atração. Nessa tese, seguindo, pessoal, seguindo aqui, tem um tempo bastante avançado e como já havia mencionado antes, eu tenho um outro compromisso aqui. Vamos lá. Nessa tese, há de correto que a atração certamente tem de ser reconhecida, que a atração tem de ser reconhecida como outro momento contido no conceito de para si, ou seja, atração e repulsão contidas no conceito de para si. E assim a atração pertence não necessariamente à matéria, quanto à repulsão. Mas essa construção, a que chamam dinâmica da matéria, padece do defeito de que a repulsão e a atração, sem mais, são postuladas como dadas, e não são deduzidas por essa dedução. Aliás, não são deduzidas. Por essa dedução, seria também demonstrados o como e o porquê de sua unidade simplesmente afirmada. Aliás, Kant novamente aqui aparecendo, há um diálogo bem intenso aqui com a filosofia kantiana, como em outros momentos. Recomendou expressamente que não se considerasse a matéria como dada por si mesma, e dotada depois como por acaso. Das duas forças aqui mencionadas, e sim como consistindo pura e simplesmente na unidade delas. Durante um tempo, os físicos alemães admitiram essa dinâmica pura. No entanto, mais recentemente, a maioria desses físicos achou de novo mais cômodo voltar ao ponto de vista dos atomistas. E aqui há toda uma contextualização de um cenário, do cenário dos físicos alemães desse período. Então, há um certo diálogo muito interessante nessa questão do atomismo, nessa interpretação do atomismo, nessa questão do acaso, nessa questão de atração e atração, mas um diálogo bem intenso aqui com contemporâneos. Bem, continuando. No entanto, mais recentemente, a maioria desses físicos achou de novo mais cômodo voltar ao ponto de vista do atomismo, e contra a advertência de seu colega, o finado Castellan, considerar a matéria como constituída de corpúsculos infinitamente pequenos, denominados átomos. Átomos que em seguida estarão em relação uns com os outros pelo jogo das forças atrativas e repulsivas a eles aderentes, ou ainda das forças quaisquer, ou ainda de outras forças quaisquer. Bem, só um adendo, só uma
correção, é que parece que a edição errou a data, não é nada importante, né? Mas errou a data do nascimento de Abraham Godfrey Kastner, né? Que deve ser, acredito eu, 1719, sei lá, mas aqui colocaram como 1979. Enfim, nada importante, só. E quem foi Kastner, né? Porque aqui fala de uma certa forma muito íntima, o finado Kastner, né? Foi um matemático e filósofo importante da Alemanha, então não tem que achar asterisco aqui, mas só esse número, mas nada importante, vamos seguir, né? Perder tempo com isso. Vamos lá, para não perder o trecho que eu vou voltar. Pelo jogo das forças atrativas e possíveis a desaderentes, ou ainda de outras forças quaisquer. Fica aqui a indagação que outras forças seriam essas, além das atrativas e repulsivas, né? De outras forças quaisquer. É isso também uma metafísica, e na certa há bastante motivo para guardar-se delas por causa da ausência de pensamento. Mais uma vez, essa expressão ausência de pensamento que já havia aparecido anteriormente. Deixa eu fazer falar pelo próprio texto, mas acho que eu não vou encontrar aqui. Mas já havia sido mencionado anteriormente essa ausência de pensamento. Se referindo aqui, nesse caso, queria encontrar onde tinha essa mesma expressão. Mas não vamos à frente. Adendo 2. Estamos no último adendo, tá bom? Vamos terminar num tempo bem rápido. Adendo 2. A passagem indicada no parágrafo precedente da quantidade para a qualidade não se encontra em nossa consciência ordinária. Para ela, a qualidade e a quantidade. E interessante é o uso desse termo consciência ordinária. Né? Nossa consciência, para ela, a qualidade e a quantidade contam como um par de determinações que subsistem autônomas lado a lado. E isso significa, por conseguinte, que as coisas são determinadas não só qualitativamente, também, mas também qualitativamente. Lembrando que nós estamos no trecho da enciclopédia, né, que aborda justamente esses três elementos, né, qualidade, quantidade e medida. Talvez por isso essa questão toda da materialidade, atomismo. Então, assim, são três elementos, A, B e C: qualidade, quantidade, medida. Então, nesse adendo aqui, é essa menção a essas noções, né? Repetindo. Para ela, nesse caso a consciência ordinária, nossa consciência ordinária, a qualidade e a quantidade contam como um par de determinações que subsistem autônomas, lado a lado. Autônomo, lado a lado. E isso significa, por conseguinte, que as coisas são determinadas não só qualitativamente, mas também quantitativamente. De onde provém essas determinações e como se relacionam mutuamente, sobre isso aqui não se indaga. Ora, a quantidade não é outra coisa que a qualidade suprassumida. Essa definição de qualidade também é bastante interessante, né? A quantidade não é outra coisa que a qualidade em um momento já suprassumida. E é pela dialética da qualidade aqui examinada que essa suprassunção se efetua. Tínhamos aqui inicialmente o ser, e como sua verdade produziu-se o vir a ser. Este formava a passagem para o ser aí. E como verdade do ser aí, conhecemos a alteração. Essa alteração também é um conceito bastante interessante, sua utilização aqui, né? Alteração. Mas a alteração mostrou em seu resultado como ser para aí retirar-se da relação ao outro.
a alteração mostrou-se em seu resultado como o CAI retirado da sua relação ao outro e da passagem para acessível ao outro, ou se na outra ressurgindo, aliás, ou o outro surgindo aqui, como já havia sido muito evidenciado essa discussão sobre o outro no início, no parágrafo 96. Né? Lembrando que a gente está fazendo a leitura do parágrafo 96 a 98. No caso, o parágrafo que fala desse ponto do ser para si. Então, esse outro ele vai reaparecer aqui no adendo 2. O outro da passagem para ser para o outro. Ser para si, que se mostrou, afinal, nos dois lados do seu processo. A repulsão e a atração. Essa relação entre repulsão e atração já bem trabalhada aqui anteriormente, como já frisamos, nessa questão do uno e dos muitos. A repulsão e a atração, como o supra-sumir de si mesmo, e assim como o supra-sumir da qualidade. Em geral, na totalidade de seus momentos. Ora, essa qualidade supra-sumida nem é um nada abstrato, nem é o ser igualmente abstrato. Nem é nada abstrato e nem é o ser igualmente abstrato e carente de determinação, mas somente o ser indiferente à determinidade. Às vezes parece que está silêncio um jogo de palavras, né? Mas somente, aliás, um jogo de um trava-línguas, né? Ora, essa qualidade suprassumida nem é nada abstrato, nem o ser igualmente abstrato e carente de determinação, mas somente o ser indiferente à determinação. E essa figura do ser que se encontra também em nossa representação ordinária como quantidade. Agora, representação ordinária, antes havia sido usado consciência ordinária. Por conseguinte, consideramos as coisas primeiro sob o ponto de vista de sua qualidade. E isso vale para nós como uma determinidade idêntica ao ser da coisa. Interessante essa questão definida aqui como ser das coisas. Vejam bem. O ponto de vista, por conseguinte, consideramos as coisas, primeiro consideramos as coisas sobre o ponto de vista de sua qualidade. E isso vale para nós como uma determinidade idêntica ao ser da coisa. Ou seja, para nós, a qualidade ela acaba sendo a própria determinidade do ser da coisa. E seria, nesse caso, nosso primeiro contato com a coisa. Se depois passarmos a consideração da quantidade, e aqui já é um outro elemento, né? Mais uma vez, esse elemento: qualidade, quantidade, qualidade, quantidade, qualidade, quantidade. Se depois passarmos a consideração da quantidade, essa logo nos oferece a representação da determinidade indiferente exterior, de modo que uma coisa ainda permanece o que é, embora sua quantidade varie e a coisa se torne maior ou menos. Interessante como se coloca aqui no final que uma coisa permanece sendo o que é, aliás, permanece o que é, embora a sua quantidade não varie. Ou varie, no caso, né? Indiferente de variar ou não. Se torne maior ou menor, não vai mudar em si essa questão da coisa. Mas já no caso da qualidade, ela aparece para nós como idêntica ao ser da coisa. Então, há essa diferenciação interessante sobre a qualidade e a quantidade. A qualidade vale para nós como a determinidade idêntica a ser da coisa, sendo ainda que a qualidade é o que consideramos primeiro, o que consideramos primeiro. Não numa ordem cronológica, mas aqui consideramos as coisas primeiro sobre o ponto de vista da qualidade, ou seja, olhamos primeiro as coisas pelo ponto de vista da sua qualidade. E isso vale para nós como determinante idêntico ao ser da coisa. Já sobre a quantidade.
a quantidade, essa logo nos fornece a representação da determinada indiferente exterior, de modo que uma coisa ainda assim permanece o que é, embora sua quantidade varie e a coisa se torne maior ou menor. Bem, sendo assim, a gente termina a leitura, né? Se pode dizer uma análise muito breve desse ponto, né? Quero ser para si, dos parágrafos 96, 97, 98, das páginas 93 a 98. Já são próximo aqui às 4 horas, então só vou aqui fazer um convite, né? O grupo de estudos de Hegel, a leitura e análise da Enciclopédia das Ciências Filosóficas, volume 1, a Ciência da Lógica, está aí nessa tentativa de concluir os 11 encontros. Já tivemos o primeiro encontro com o professor Dr. Fábio Alexandre Nicolau, depois tivemos o segundo encontro aí com o João Luiz, depois tivemos com o Ender da Costa, o terceiro encontro, o quarto encontro com o José Aldo, o quinto encontro com o Dr. Aquino, o sexto encontro com o Rodrigo Rocha, né, que foi semana passada, inclusive muito interessante sua análise, logicamente mais bem aprofundada. Hoje, dia 1º do 11, foi o nosso encontro, e o nosso próximo encontro, dia 8 do 11, que está marcado aí, será com o Dr. Francisco José da Silva, da Universidade Federal do Cariri, que inclusive eu já cheguei a ler um artigo dele publicado na Elis, né, que é a indicação, não sei se há um tempo para isso, Noite à Esfinge, o Egito como transição do mundo oriental ao mundo grego e Hegel. Muito interessante esse artigo. Acho que até foi ele que comentou aqui agora, mas eu já li esse artigo da Elis, muito interessante. Dia 22 do 11 teremos um encontro com o Dr. João Edson Cabral. Dia 29 do 11 teremos o 10º encontro com o mestre Raimundo Dias Neto. E o encerramento, que seria o encontro número 11, com o professor Dr. Marcos Fábio Alexandre Nicolau. Para saber dos encontros, das informações, vocês podem, quem tem Instagram, nessas redes sociais, pode curtir lá o Instagram do Léo, ou também do próprio professor Marcos Fábio Alexandre Nicolau, que está sempre divulgando esses encontros. E lembrando que nesse canal aqui há um acervo bastante interessante de vídeos e discussões sobre o Hegel, que pode ajudar bastante. No mais, é isso.